Que o Flamengo está em crise não é novidade para ninguém. É verdade. Todo dia acontece algo novo que vem aumentar essa crise no Flamengo. Todo dia tem uma merda. Por último, o Marcos Braz detonou o Paulo Souza. E olha, isso não caiu bem aos olhos dos conselheiros do Flamengo, que já até indicaram um novo nome para o cargo. Porra! Se vocês quiserem saber das últimas notícias do Flamengo, de toda essa crise aí do Mengão, vem comigo, porque aqui eu vou explicar sem enrolação nenhuma. Bora lá! Bora! O ano do Flamengo não tem sido muito bom, né, Mitch? Isso aí não é novidade para ninguém, ok? Ainda mais levando em consideração aquele parâmetro que a gente tem de 2019. E nós, torcedores do Flamengo, eu me incluo nessa também, nós somos, modéstia à parte, com toda a bondade do mundo, muito chatos, né, Mitch? Vamos falar a verdade, né? Sem falsa modéstia aqui, nós somos muito chatos, cara, na moral. Porque a gente quer alcançar novamente aquele grau de perfeição que o Flamengo alcançou em 2019. Mas, gente, aquele nível lá é um outro patamar, como diria o nosso querido Bruno Henrique. Aquele nível lá é o nível de futebol europeu que aconteceu aqui na América do Sul. É claro que eu, como torcedor, e ainda mais levando em consideração o elenco que o Flamengo tem, é claro que eu sempre vou criar expectativa, assim como vocês, e vou sempre aqui querer que o Flamengo venha desempenhar aquele futebol lá, ou pelo menos, se não for igual, pelo menos parecido com aquele futebol, aquele nível de futebol de 2019. Pô, aquele time do Flamengo é considerado por praticamente toda a imprensa, tem aqueles clubistas ali que, né, mas a maioria, quem entende futebol de verdade, sempre considera aquele Flamengo de 2019 como o melhor time sul-americano deste século. É verdade. Desde quando o Paulo Souza assumiu o Flamengo do início do ano, abrindo mão de muita coisa, a gente não pode esquecer disso também, né? A memória do brasileiro é curta, né? Mas o cara pagou a multa dele, deixou a oportunidade de disputar uma Copa do Mundo pela Polônia, ou seja, ele jogou 4 anos de trabalho fora, podemos dizer, tudo pra estar aqui no Flamengo, ok, mates? Ele recebe bem, mas é basicamente a mesma coisa que ele recebia lá como técnico da Polônia, ok? Mas ele viu uma grande oportunidade e quis e fez de tudo pra estar aqui no Flamengo, inclusive brigou lá com o presidente da Polônia, brigou lá inclusive com os jogadores, teve, não vou dizer uma briga com o Lewandowski, mas teve um mal entendido com o Lewandowski não gostou disso, ele falou isso publicamente, não esperava isso do Paulo Souza, enfim, ele fez de tudo para estar aqui no Flamengo, e isso muitas pessoas esquecem, né? Você tá falando sério? Ih, rapaz... Enfim, o ponto é que quando ele assumiu, ele deixou claro que ninguém poderia interferir no trabalho dele. Consequentemente, ele vem variando e mesclando o time várias e várias vezes. Tanto é que na cabeça dele, na mente dele, ele tem pelo menos uns 4 ou 5 titulares, mais ou menos. O resto está brigando por posição. Aí eu falo um pouco como é que eu posso dizer assim, por aquilo que eu entendo de futebol e por aquilo que eu percebo dele. Ele considera Davi Luiz, Felipe Luiz como líderes do elenco, ok? E eles são titulares irretocáveis na escalação do nosso querido Paulo Souza. Também tem o Gabigol lá na frente, é claro, o De Arrascaeta, que é um extra classe, e eu também consideraria o Bruno Henrique, que sempre quando tem condições de jogo, ele também sempre o escala. Então, na minha opinião, ele tem apenas esses 5 titulares, o resto, meu amigo, tem que correr para brigar por posição. Quando achar que tá difícil, lembra, dá parada, esforça. Com essa parada de mesclar o time, parte da imprensa brasileira começou a pegar muito no pé do nosso querido Paulo Souza. Consequentemente, lá dentro também, como ele mexeu lá no ninho, nas panelinhas, vamos assim dizer, muitos jogadores também não começaram a gostar disso não, hein, mates? E olha, depois que ele afastou Diego Alves, Diego Ribas e também colocou o Everton Ribeiro para jogar na posição que o qual ele não gostava, ou deixava ele no banco, consequentemente, os jogadores começaram a jogar menos, vamos assim dizer. Mauro César percebeu isso aqui, mates, algo que sinceramente estava na nossa cara e nós muitas das vezes não percebíamos. Mas vocês lembram que quando o Atlético Mineiro, apesar do Flamengo ter perdido o título, o Flamengo foi superior à equipe atleticana? Lógico que futebol o que vale é bola na rede, é óbvio. Mas a gente via uma grande evolução da equipe do Flamengo. Naquela época em si, Diego Ribas, às vezes era titular ou às vezes era reserva. Mas depois que ele sacou Diego Alves, né, que naquela época era banco, porque vinha de uma lesão e tudo mais, então tinha aquela dúvida de se o Hugo seria titular, quem seria titular e tal. Mas enfim, depois ele sacou Diego Ribas, Diego Alves e Everton Ribeiro jogando fora de posição ou então ficando no banco. Depois disso, que ele mexeu em todas essas peças aí, o Flamengo claramente começou a cair de produção. Veja o que o nosso querido Mauro César falou. Terminado aí até o final. Agora as pessoas questionam a capacidade do técnico, que de fato o time está uma grande bagunça, mas 43 dias antes do Fla-Flu, o Flamengo fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro, quase ganhou o jogo. Ele poderia ter vencido o jogo. Fez um bom jogo com o Botafogo. Até contra os pequenos do Rio ali, que pesa ali a fragilidade dos adversários, teve bons momentos. O Bangu fez 6-0. Foi outro dia. O que aconteceu que de repente o time não joga mais? Estranho, né? É muito claro, assim, eu não me lembro de ver um confronto tão aberto, tão assim,
de conhecimento público, de time e um técnico por um bom tempo. Essa é uma coisa bem explícita, né? Que parte do elenco não quer o cara e estão batendo de frente. Aí agora ser muito inteligente para perceber que realmente as panelinhas lá dentro do Flamengo começaram a mexer, ok? E consequentemente o ambiente começou a ficar muito perturbado, amigos. Já avisei que vai dar merda isso. Agora o que veio a pegar uma crise danada foi uma declaração do nosso querido Marcos Braz. E olha, eu gosto do Marcos Braz. Eu vejo muita gente criticando aí nas redes sociais o Marcos Braz e tal, né, amigos? Mas olha, eu até gosto dele. É óbvio que eu não tô aqui pra passar pano no trabalho que ele tá fazendo esse ano, não. Sinceramente, ele não tá gerindo muito bem o grupo, não tá conseguindo amenizar toda essa crise, muito pelo contrário. Em vez de ele ajudar, ele acabou piorando muito com essa declaração que ele falou aí. Ele detonou o Paulo Souza, falando que, na opinião dele, já era para nessa época do ano já ter um time definido. E ter passado toda essa época, toda essa fase de testes, que era para ter usado apenas o Carioca para fazer, e não chegar na Libertadores com todos esses testes os quais ele tá fazendo. É óbvio que ele pensa assim, eu também como torcedor também concordo até particularmente com ele, tá bom, amigos? Isso que é a minha opinião, tá bom? Eu acho que o Paulo Souza também já deveria ter decidido um time aí. Só que também, cara, a gente tem que levar em consideração que, pô, os jogadores também estão de sacanagem, né? Eu duvido se os jogadores tivessem 100% receptivos, né, a todos os métodos de trabalho de Paulo Souza, a todas as ideias de Paulo Souza, cara. Eu duvido que o Paulo Souza já não teria um time montado na cabeça dele, ok? Mas enfim, isso não é um ponto que eu quero frisar aqui. Eu quero fazer o seguinte, foi uma grande irresponsabilidade do Marcos Braz. Pô, o Marcos Braz, eu tenho que tomar cuidado com o termo que eu vou usar aqui, mas o cara é experiente. Eu ia falar outra coisa aqui, mas o YouTube é cheio de Paranauê, então não tem medo de declarar, né? Mas enfim, o Marcos Braz, pô, ele é inteligente, cara. Ele sabe como é que funciona isso no futebol. Ele sabe que se ele falar uma coisa aqui, pode sair lá, cara. Pô, ele é experiente, né? Pra não ficar apenas nesses termos aqui. Pô, o cara é inteligente demais, cara. Ele falou isso e, olha, saiu na imprensa, cara. E é óbvio que o Paulo Souza não gostou e foi, inclusive, lá falar com o nosso querido Marcos Braz. Teve discussão, isso aí, tudo que vocês que estão acompanhando essa crise no Flamengo aí devem ter visto algo a respeito, né, mesmo? Pô, nossa, me deu um engasgado aqui, mas enfim, não vou cortar não, hein? Essa máscara dá um calorão. Mas enfim, continuando aqui. É óbvio que isso aqui criou um grande mal-estar lá dentro do Flamengo. Ainda mais que daquilo cujo qual já estava. Porém, hoje, que dia que é hoje? Dia 6 de abril, novidade, ok? Última notícia do Flamengo de hoje. Olha só, hein? Olha só a bomba, mitos. Os conselheiros do Flamengo ficaram sabendo disso e se reuniram, ok, mitos? E olha, já estão querendo levantar outro para o cargo lá do Mengão, mitos. Como gestor do Flamengo e tudo mais, cara. Olha só que ponto isso chegou, velho. Olha só que ponto isso chegou. Chega! Marcos Braz, acho que todo mundo também deve saber disso, ele desmarcou a reunião que ele tinha com a torcida, com parte da torcida organizada e com os jogadores. Ele desmarcou por causa da pressão política, pressão da imprensa, ele desmarcou. Isso aí não caiu bem para os conselheiros do Flamengo e nem para os jogadores do Flamengo, ok? Então eu acho que o Marcos Braz eu tenho muita gratidão do Marcos Braz. Quem não lembra, ele que montou aquele time lá de 2009, tá bom? O Marcos Braz montou aquele time do Flamengo espetacular de 2019 também, tá bom? Então, pô, tem que saber separar as coisas. Montar time, conversar, tete a tete, mostrar proposta, projeto. O Marcos Braz é um monstro, isso é um fato. Eu tô defendendo o Marcos Braz sim. Você pode não gostar, mas eu tô defendendo ele sim. Porém, eu tenho que separar as partes. Como gestor de grupo, como gestor de ambiente, ele tá mandando muito mal. E ele tem que ser muito criticado sim. Olha, eu não sei como é que tá lá exatamente a situação. Eu sei que tá em crise, eu sei que tudo isso que eu tô passando pra vocês aqui é informação, não é opinião minha, ok? Da crise, tudo isso que tá acontecendo. Vocês que acompanham o Flamengo devem saber disso. Que acompanham o Flamengo diariamente, ok? Porém, cara, eu não critico mais se quiserem demitir o Marcos Braz. Pra tentar, né? Enfim, mas o ponto não é esse. A questão é que os conselheiros do Flamengo já, olha só, colocaram um novo nome lá, amigos. Esse cara aí que trabalha no PAOK lá, o PAOK, pra quem não lembra, é o mesmo time do Abel Ferreira, né? Que eliminou o time do Benfica lá do Jorge Jesus. Poucas pessoas lembram disso lá da Champions League, ok? Então, olha, esse cara aí tá sendo cotado para vir assumir o Flamengo, o gestor aí e tudo mais, enfim, do Flamengo aí, ok? É, Marcos Braz, o seu batata está ação. Gente, por essa crise no Flamengo é óbvio que muitos veículos de comunicação, né, estão aproveitando esse momento, principalmente aquela famosa mídia paulista, vamos dizer, né, amigos? Pô, estão aproveitando, estão adorando toda essa crise lá no Flamengo, né? Porém, olha só, olha que doido, não foi nem mídia paulista que fez uma matéria tão... Cara, eu vou tentar falar essa palavra aqui, a chance de errar é gigante, mas enfim, uma matéria tão inescrupulosa. Não sei se falei certo, uma matéria tão nojenta, vamos colocar assim, igual fizeram lá do Flamengo contra o Paulo Souza, cara. Pode até mesmo que fosse os assessores dos jogadores. Cara, olha
que absurdo, mano. Fizeram essa matéria contra o Paulo Souza, cara. E eu vou deixar o Mauro César falar a respeito, porque esse cara é um monstro. E olha, eu faço dele as minhas palavras. Fala, monstro, Mauro César. Colegas que fazem um bom trabalho. A capa do Jornal Extra ontem, que fez 24 anos, se não me engano, de existência, lá no Rio de Janeiro, enumerava 7 erros na capa do Paulo Souza. Parece ser feita pela assessoria dos jogadores, da Panela, né? Tá aí a capa do Extra. Tem uma que é divertida. Diego Alves barrado, um erro. Pela história no clube, então o Zico tem que jogar. O Zico acabou de fazer uma cirurgia, tá caminhando bem, que bom, né? Que ele tinha vários problemas ali na região da Colocou o bacia Diego Alves para escanteio sem respeitar a história do goleiro que deve virar a terceira opção. Então, peraí, então ele vai jogar a vida inteira. Traz o Zico de volta. Põe o Zico pra jogar a Tem história no clube. dificuldades Ora, bolas. no É quê? brincadeira. Comunicação É dos brincadeira. atletas. Isso é o quê? Isso não é o caça... Teve uma reunião, pra encerrar aqui esse vídeo aqui, teve uma reunião lá do Paulo, lá da diretoria do Flamengo e tudo mais. E muito se falava lá de Paulo Souza sendo demitido. Paulo Souza vai sair do Flamengo e tal. Porém, ficou acertado que Paulo Souza permanece no Flamengo. E neste momento agora, onde eu tô gravando meu vídeo, tá bom? Dia 6 de abril. Nem cogitado é a demissão do Paulo Souza. E olha, agora falando mais... Agora não tô falando aqui como é que eu posso dizer assim, como jornalista. Eu não sou jornalista, né? Óbvio que não, mas tipo, eu não tô falando aqui agora como apenas um gestor de notícias. Não, agora tô falando aqui como torcedor. Douglas Albino, o mito rubro-negro, falando como torcedor aqui, ok? Eu, particularmente, estou fechado com o Paulo Souza. Ele tem defeitos, tem erros? Tem. Mas, cara, vamos falar a verdade, né? Tem jogadores do Flamengo ali que fizeram muito pro Flamengo 2019, são fatos, são ídolos sim do Flamengo, mas estão manchando a história deles agora, fazendo todas essas panelinhas contra o Paulo Souza. Ok? Até quando vai ficar essa moagem aí? Rogério Ceni, Domenech, quem mais? Agora de cabeça, pô, falei um monte. Renato Gaúcho, quem mais? Tantos técnicos aí que vão vir pra cá e vão ser fritados? Tá na hora de alguém botar um ponto final. E esse cara eu acho que é o Paulo Souza, porque ele tem nome, bagagem internacional para barrar e para mostrar quem que manda essa parada aí. Então eu particularmente estou fechado com Paulo Souza. E vocês, mitos, vocês concordam ou não discordam comigo? Falei tudo errado. Mas vocês entenderam, vocês concordam ou não concordam comigo? Deixem aí nos comentários.